Bom dia a todos! Hoje iniciaremos mais uma aula de Fisiologia, onde o tópico de hoje é Sistema Nervoso Motor, Cerebelo e Núcleos da Base. Então, o que é o cerebelo e os núcleos da base? Qual o papel deles no controle motor? O cerebelo e os núcleos da base, eles são duas estruturas que estão relacionadas com coordenação motora, ajuste dos movimentos. Eles não estão envolvidos com a capacidade que a gente tem de executar o movimento, e sim com a capacidade que a gente tem de executar um movimento preciso e adequado. Capacidade que a gente tem de ter um aprendizado motor. Como diz essa frase aqui do lado, a complexidade, a velocidade e a precisão dos movimentos que produzimos exige um sofisticado sistema do sistema nervoso. O que quer dizer isso? A gente tem que ter um sistema que ajuste os nossos movimentos. Esse sistema ele se encarrega de verificar permanentemente se cada movimento se inicia no instante correto, se é executado de acordo com a necessidade ou intenção do executante e se termina no momento adequado. Como podemos ver aqui nessa imagem, nós temos uma bailarina executando os movimentos. Para ela conseguir executar esses movimentos com precisão, adequação e leveza, ela precisa do cerebelo e dos núcleos da base. É eles que vão permitir que esse movimento seja feito de maneira adequada. Então, é ele que vai se encarregar e ver se os movimentos estão feitos adequadamente. Tipo, então, da coordenação motora. Como nós podemos ver novamente aqui, ela está executando os movimentos com precisão. Se nós temos lesão tanto no cerebelo quanto no núcleo da base, nós perdemos essa capacidade de desencadear os movimentos com coordenação, precisão e com uma finalização adequada. Certo? Entretanto, gente, tanto o cerebelo quanto os núcleos da base, eles funcionam em associação com outros sistemas do controle motor. Eles sozinhos não têm capacidade de executar o movimento. Eles precisam das outras partes do nosso sistema nervoso motor para executar o movimento. Então, eles vão dar o quê? O final do movimento. Quem é que realmente executa o movimento é o córtex cerebral motor. Dependendo do movimento, o movimento voluntário, vamos supor, é o córtex motor. Entretanto, quem vai ajustar o movimento, o cerebelo e os núcleos da base. Continuando. Onde é que estão os cerebelos e o núcleo da base? O cerebelo e o núcleo da base, gente, são essas estruturas aqui. Este aqui é o cerebelo e estes aqui são os núcleos da base. Eles se localizam nesta região aqui, os núcleos da base, nesta região que eu marquei aqui, tá? Aqui nós temos os núcleos da base e aqui nós temos o cerebelo. Resumidamente, qual é a função do cerebelo? Ele dá o ritmo das atividades motoras, progressão homogênea rápida de um movimento para o outro, tá? Intensidade de contração muscular. Então, ele dá a capacidade de dar um ritmo à tua atividade. Por exemplo, se eu estou correndo, eu preciso ter um ritmo da corrida, eu preciso mudar um movimento para o outro rapidamente. Quem é que ajusta isso? O cerebelo. Se eu tiver uma lesão cerebelar, eu vou ter um problema na hora de correr. Eu não vou conseguir correr adequadamente. Já os núcleos da base, eles estão envolvidos com planejar e controlar padrões complexos de movimentos musculares. Eles estão muito envolvidos com aprendizagem motora. Então, agora nós vamos começar com a contribuição do cerebelo para o controle motor global. A contribuição do cerebelo. Antes de mais nada, nós vamos ver
quem é o cerebelo e onde ele se localiza. Abrindo esta figura aqui, nós podemos ver que o cerebelo é essa estrutura aqui atrás, então ela fica perto do tronco encefálico, na frente então do tronco encefálico. E se eu abrir ele neste sentido aqui, nós vemos que ele vai ter dois hemisférios. Se eu olhar de frente, o cerebelo é visto nesta posição aqui. Se eu olhar de lado, o cerebelo é visto nesta posição aqui. Abrindo mais um pouco, o que nós temos aqui? Nós temos novamente a imagem do cérebro, mostrando o cerebelo aqui atrás e mostrando a sua que ele tem estrutura folicular. Ele parece uma arvorezinha, se nós olharmos bem. Então, continuando a contribuição do cerebelo para o controle motor global, aqui nós temos uma figura de uma pessoa que está arrumando o seu sapato, certo? Essa pessoa ela só tem capacidade de arrumar o sapato nesta posição aqui porque ela tem o cerebelo. Se nós tirarmos o cerebelo, ela vai perder a capacidade de ficar em um pé só. Ela vai perder a coordenação motora. Ela não consegue mais se equilibrar, ela perde o equilíbrio de ficar em uma perna só, certo? Então, como diz assim, o cerebelo contribui para que os movimentos sejam uniformes e coordenados. Mas antes de nós entrarmos na função do cerebelo, vamos olhar um pouco a anatomia do cerebelo. Então, áreas anatômicas funcionais do cerebelo. A divisão anatômica do cerebelo é esta aqui. Então, nós pegamos o cerebelo nesta posição aqui, que nós estamos vendo aqui, nós podemos dividir ele em lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo-nodular. Anterior é esse, posterior é esse, flóculo-nodular é esse. E visto que eles estão atrás do bulbo e da ponte. A divisão longitudinal, então quando eu abro no sentido longitudinal, nós podemos dividir eles em hemisférios. Ele vai ter dois hemisférios, um aqui e um deste lado que não está descrito, tá? Antes disso, nessa figura, nós vemos também o quê? Esta posição aqui é o lobo anterior descrito anteriormente. Esta posição aqui é o lobo posterior descrito anteriormente. E aqui nós temos o lobo flóculo-nodular, tá? Os hemisférios nessa divisão longitudinal, por sua vez, eles são divididos em zona lateral e zona intermediária. Além disso, nós temos o que? Além dos hemisférios, o vérnice. O vérnice é essa região central aqui do cerebelo. Então, resumindo, a divisão longitudinal do cerebelo, nós temos dois hemisférios e o vérnice. Na divisão anatômica, nós temos os lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo-nodular. Agora, nós vamos para a divisão funcional do cerebelo. Como é que fica a divisão funcional do cerebelo? Iniciamos com o lobo flóculo-nodular. Qual é a função desse lobo flóculo-nodular? Ele está relacionado com equilíbrio do corpo durante movimentos rápidos. Então, esta região aqui, certo? Essa região aqui do flóculo-nodular está relacionada com tu ter equilíbrio no momento que tu está tendo movimentos rápidos. Por exemplo, eu estou correndo. Para correr adequadamente, eu tenho que ter equilíbrio no movimento rápido. Quem é que vai dar isso? É o lobo flóculo-nodular. Passando adiante, além do lobo flóculo-nodular, nós temos quem mais? Nós vamos ter o vérnice. Qual é o papel do vérnice? O vérnice, gente, ele localiza a maior parte das funções do controle cerebelar para movimentos musculares do corpo axial, como eu mostro aqui,
pescoço, ombros e quadris. Então, o que ele quer dizer aqui? Quer dizer que quem regula e controla e ajusta os movimentos do corpo axial, pescoço, ombros e quadris é essa região do vermes do cerebelo. E por final, nós vamos ter quem? Os hemisférios cerebelares. Qual é o papel dos hemisférios cerebelares? Começamos pela zona intermediária. A zona intermediária, ela controla os músculos distais dos membros superiores e inferiores. Então, é ela que vai ajustar os movimentos dos membros superiores e inferiores distais, certo? E por último, nós vamos ter a zona lateral. Então, qual é o papel da zona lateral, gente? É o planejamento global dos movimentos. Então, ela vai olhar tudo como está e vai planejar. Porque para te ter um movimento adequado, tu tem que ter uma visão do todo. E quem faz isso? A área lateral. Então, como é o exemplo que eu dei anteriormente, para nós corrermos, nós precisamos ter o cerebelo adequado, tá? Esse cerebelo vai ajustar os movimentos durante a corrida. E quem é que vai verificar como é que está todo o meu corpo durante a corrida? A zona lateral. Porque eu preciso coordenar os meus músculos axiais com os meus músculos distais para tu ter uma corrida adequada e para tu ter uma corrida coordenada e em equilíbrio, certo? Além disso, essa zona lateral está relacionada com a aprendizagem motora, coordenação. Então, o que nós vimos aqui? Divisão anatômica, divisão longitudinal e funcional do cerebelo. Agora eu vou abrir o cerebelo, vou cortar um pedaço dele para ver as camadas que existem no cerebelo. O cerebelo nós vamos ter a camada folicular, que é essa aqui de cima, certo? Que nós temos então a camada folicular, onde nós temos alguns tipos de células, como as células em cesta, e nós temos os dendritos do nosso células de Purkinje. Abaixo da camada molecular, nós vamos ter a camada da célula de Purkinje, que é essa aqui, onde nós vemos que é isso aqui, corpo celular da célula de Purkinje. Abaixo nós vamos ter a camada granular e logo abaixo nós temos a substância branca. Por que eu estou mostrando essas camadas? Para vocês verem que o cerebelo é dividido em várias camadas, cada uma tendo as suas partes do neurônio ou seus neurônios. E além disso, nós vemos nessa figura que o cerebelo possui vários tipos neuronais. Analisando um pouco mais o cerebelo, nós vamos para a unidade funcional do cerebelo. Qual é a unidade funcional do cerebelo? Nós temos duas células principais, que é a célula de Purkinje e a célula nuclear profunda. A célula de Purkinje, gente, é essa aqui. E a célula nuclear profunda são esses núcleos profundos aqui, que é quem vai mandar o sinal para fora do cerebelo. Então, o sinal ele vai chegar, as informações chegam no nosso cerebelo, são processadas no seu cerebelo e elas saem a partir do núcleo profundo. Tá? Além dessas duas células, nós temos as fibras trepadoras, nós temos as fibras musgosas e nós temos as células de cesto e células estreladas. Qual é o papel geral dessa unidade funcional do cerebelo? Qual é? É regular os movimentos, ajustar os movimentos. Então, o sinal ele vai chegar no cerebelo aferente. Então, o sinal aferente chega no cerebelo, onde nós vamos ajustar ele. O que quer dizer? Esse sinal ele vai chegar de uma maneira em que a gente vai dizer nós precisamos aumentar ele ou diminuir ele, certo? Através dessas células adicionais aqui, nós conseguimos
entrar, o sinal vai entrar no cerebelo e vai ativar a unidade funcional, que é as células de Purkinje e os núcleos profundos. Ativar ou não. Dependendo do sinal, nós podemos ativar as células de Purkinje ou nós podemos inibir as células de Purkinje. Tá? De acordo com isso, nós vamos ter um sinal excitatório ou nós vamos ter a falta de um sinal. Por exemplo, eu tenho um sinal que chega pelas células de Golgi aqui. O que essas células de Golgi fazem? Elas inibem as células glandulares. No momento em que elas inibem as células glandulares não conseguem mais estimular essas células em cesto e nem essas células em célula estelar. Consequentemente, essas células agora, elas não inibem mais as células de Purkinje. E a célula de Purkinje continua ativa. A célula de Purkinje continuando ativa, o que ela faz no núcleo profundo? Ela inibe o núcleo profundo. Então, o que isso quer dizer? Tu está inibindo o núcleo profundo, certo? Por outro lado, se chegar via fibras musgosas, as fibras musgosas estimulam, tá vendo aqui? Estimulam essas células em cesto, essa célula aqui granular, que vai estimular as células em cesto, que vai inibir as células de Purkinje. A célula de Purkinje inibida não age aqui, deixando os núcleos profundos ativos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou coordenando o sinal. Quando eu tenho que estimular um músculo, eu faço tal coisa. Quando eu tenho que inibir um músculo, eu faço tal coisa. Então, eu estou levando a uma coordenação do meu sinal. Isso é a unidade funcional do cerebelo. O que eu quero dizer com tudo isso? Qual é o grande papel do cerebelo, gente? On ou off. O que eu quero dizer? Ele vai ativar um músculo ou vai fechar, inibir um músculo? Tipo assim, ele vai on ligar o músculo ou vai off desligar o músculo? Então, um dos grandes papéis do cerebelo é controlar o início do movimento. Então, a função típica do cerebelo é ajudar a emitir sinais rápidos de ligar para os músculos agonistas e sinais de desligar para os músculos antagonistas. Então, ele liga ou desliga o músculo, ajustando o início do movimento. Além disso, ele também tem papel de controlar o término do movimento. Então, o que ele faz? Ele dá ritmo e executa sinais de desligar para os agonistas agora e ligar para os antagonistas. Exemplo, gente. Um grande papel do cerebelo é a capacidade que a gente tem de parar no final de uma caminhada rápida, de uma corrida. Estou correndo e enxergo um muro. O que eu faço? Eu paro. Quem permite isso? O cerebelo. Se eu tirar o cerebelo, a pessoa perde essa capacidade de coordenar o movimento a ponto de conseguir parar antes de bater no muro. Então, assim, ele vai dar essa destreza da pessoa conseguir parar rapidamente antes de bater no muro. A pessoa que perde o cerebelo não tem mais essa capacidade, ok? Um outro exemplo aqui, nós temos uma menina dando um toque de vôlei. O movimento de eu mexer os braços, quem está mandando é o córtex motor. Entretanto, a destreza, a coordenação de eu executar adequadamente o movimento para conseguir fazer com que a bola saia direitinho, um dos papéis é do cerebelo, tá? Com a força adequada, para mim terminar o movimento adequadamente, para mim iniciar o movimento adequadamente, é o cerebelo. Então, quais são as funções do cerebelo? Se eu tirar o cerebelo, ele faz com que os movimentos corporais fiquem anormais, certo?
Então, atividades musculares rápidas ficam comprometidas com a ausência do cerebelo. A pessoa perde capacidade de correr, ela perde a capacidade de digitar, ela perde a capacidade de tocar piano. Então, tudo que é movimentos rápidos e coordenados, uma sequência rápida de movimentos, ela vai perder essa capacidade. Ela perde a coordenação motora se tu não tem o cerebelo. Além disso, o cerebelo vai auxiliar nas atividades motoras, então, gente, ele não é, tô falando o tempo todo, ele auxilia nas atividades motoras, ele não é o responsável por executar a atividade motora. Ele monitora e faz ajustes corretivos das atividades corporais. O que é isso? Vamos dar um exemplo de uma criança. Uma criança, quando está aprendendo a caminhar, ela caminha toda guenza. Com o tempo, ela vai ajustando os movimentos. Quem dá isso, faz isso? Muito a parte cerebelar. O que eu quero dizer? O cerebelo percebeu que aquele movimento não está adequado, não está coordenado. Ele vai agora mandar impulsos que dizem contraia mais esse músculo e menos esse. Vai mudar a força de contração dos determinados músculos para fazer com que o movimento seja ajustado adequadamente. Para que ele saia adequado, o movimento saia adequado. Então, o que ele faz? Ele compara movimentos reais, programados pelo sistema motor, com os retratados pela informação sensorial. Então, ele vê se aquilo foi feito adequadamente. Se não foi, ele ajusta para que da próxima vez o movimento seja adequado. E ele planeja o próximo movimento sequencial. Então, novamente, voltamos ao correr. Para mim correr, quando minha perna direita está na frente, a esquerda ela já está levantando. Então, ele vai planejar a contração dos músculos para que a direita ponha o pé no chão, a esquerda já esteja levantando e assim sucessivamente para mim conseguir correr e não cair. Ok? Então, resumindo, gente, quais as funções do cerebelo? É movimento associado ao equilíbrio do corpo, que está envolvido com o vestíbulo cerebelo, coordenação dos movimentos das partes distais, espino-cerebelo, e planejar movimentos voluntários sequenciais do corpo e das extremidades, desenvolvimento de imagem motora do movimento, cérebro, cerebelo. Então, isso aqui são quem está envolvido com cada uma dessas ações. Tipo, cérebro, são ações que vêm do cérebro e do cerebelo. Por exemplo, aqui neste último aqui, cérebro-cerebelo. Ok? E por fim, existem algumas desordens funcionais associadas ao cerebelo. A pessoa, quando ela tem algum problema cerebelar, ela leva a uma alteração da coordenação motora. Entre essas doenças, nós podemos destacar a dismetria e ataxia, distiadococinesia, tremor intencional e marcha e postura atáxica. Nessa imagem aqui, esse senhor ele está representando como é uma ataxia. Então, ele vai Last gait that I'm going to mostrar demonstrate is como é uma ataxic ataxia. gait. In the ataxic gait, the patient has difficulty narrowing the station and maintaining balance. So typically they'll have a wide stance, who's trying to maintain balance, and that there oftentimes will be unsteadiness in the trunk. So there may be some truncal titubation, which is an anterior-posterior tremor at about 3 hertz. And there's also a tendency to lunge or to jerk sideways, and the patient then has to catch themselves. Of course, one of the ways to bring out this particular type of problem is to narrow the station, asking the patient to walk tandem. So if I then am ataxic, and then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking.
Ok? Mostrando então um problema de tu ter uma disfunção cerebelar. Então, núcleos da base ou gânglios da base. Gente, a nomenclatura mais moderna é núcleos da base. Mas alguns livros ou artigos vocês vão ver ainda como termo gânglios da base. Tá? Quem são os núcleos da base? Os núcleos da base são essa estrutura aqui no meio, como eu estou circulando para vocês, no qual, quando eu amplio, ele fica assim. Os núcleos da base são o núcleo caudado, que é esse aqui, tá? O núcleo putame, que nós temos aqui, representando aqui assim. O globo pálido, interno, medial, externo ou lateral, que é esses dois aqui, certo? A substância nigra, que nós temos aqui, que é esta região aqui assim, certo? E o núcleo subtalâmico, que nós temos aqui, que está representado aqui. Então, os núcleos da base constituem essas 5 estruturas: o núcleo caudado, putame, globo pálido, substância negra e núcleo subtalâmico. Núcleo caudado, putame e globo pálido, muitas vezes eles vão ser descritos como corpo estriado, certo? Eu abrindo um pouco mais o cérebro, ou melhor, não abrindo o cérebro, fazendo um corte no cérebro, nós conseguimos ver que onde é que estão os núcleos da base. Eles são essas estruturas aqui, presentes em ambos os lados em ambos os hemisférios do meu cérebro, certo? Novamente mostrando aqui, nós temos o núcleo caudado, o putame, o globo pálido, os núcleos subtalâmico e a substância negra. Para nós entendermos um pouco os núcleos da base, nós vamos ter que ver os circuitos neuronais dos núcleos da base. Os núcleos da base, gente, eles vão ter uma interligação muito grande com as áreas corticais e com o tálamo. Então, eles têm sinais corticais entram nos núcleos da base, assim como os sinais do núcleo da base entram no córtex. Núcleos da base também, os sinais entram no tálamo, assim como os sinais do tálamo entram nos núcleos da base. E nós temos, novamente, né, uma interligação imensa entre o tálamo e as áreas corticais. Além disso, ele tem uma interligação com o cerebelo, então ele manda sinais para o cerebelo também processar a informação. Certo? Então, isso aqui, gente, são os circuitos neuronais dos núcleos da base. Que isso vai refletir um pouco as funções desse núcleo da base. Então, continuando os circuitos neuronais do núcleo da base, nós vamos pegar aquela interligação entre o córtex e os núcleos da base. Então, nós vamos ter o córtex associativo. O que é o córtex associativo? É o córtex que pega e interpreta os sinais e associa os sinais para te identificar alguma coisa. Então, ele pega informações de vários pontos para conseguir interpretar alguma informação maior. Ele emite o glutamato, que é o neurotransmissor, que vai até o caudado, tá? Uma das partes dos núcleos da base. Esse caudado vai emitir sinais do sistema nervoso que vão
controlar as sequências de padrões motores. Então, essa interligação faz o quê? Ele interliga o sistema nervoso cognitivo de sequências de padrões motores. Então, um exemplo que é mais fácil para entender. Eu chego num lugar e me deparo com um leão. O que o organismo faz normalmente? Tu tem uma reação de sair correndo. Tu pensa, não, eu tenho que sair correndo, para sair correndo eu vou precisar movimentar tal perna, a perna ou o braço. Não, nós simplesmente movimentamos e a gente sai correndo de uma maneira coordenada e adequada. Por quê? Porque o córtex associativo, o que ele fez? Ele viu o leão, perigo, certo? Os núcleos da base já aprenderam que naquele momento, tem um perigo. E eles já sabem exatamente o que fazer com cada músculo para tu sair correndo. Então, é um aprendizado motor prévio, certo? E ele botou uma força de contração adequada em cada um dos músculos para te conseguir sair correndo, certo? Além disso, se eu tiver aqui, como já foi aberto, um estímulo do córtex sensorial motor. Esse córtex sensorial motor vai liberar glutamato também, tá? E vai estimular o putamen. Esse putamen vai fazer o quê? Vai estar relacionado com a coordenação motora ou com a execução de padrões de atividade motora. O que quer dizer isso? Eu conseguir escrever adequadamente, com uma letra precisa, bonita, requer aprendizado motor. A criança, quando começa a escrever, gente, ela não tem coordenação. Com o tempo, ela começa a ter coordenação motora. Quem é que faz isso, gente? Núcleos da base. Então, tu consegue ter uma escrita adequada. Outro exemplo, que eu botei aqui 2. Eu consegui acertar a cesta com uma bola de basquete. A pessoa, logo que começa, a primeira vez que ela joga a bola de basquete na cesta, provavelmente ela não vai acertar ou não vai ter um lance livre bonito, adequado. Mas com o treino, ela acaba acertando. Então, assim, o treinamento leva à perfeição. O que ela está fazendo? Ela está ajustando os movimentos dela. Quem é que está fazendo isso? Quem é que fez esse aprendizado motor? Núcleos da base. É o núcleos da base que diz, para te acertar a cesta, tu vai ter que contrair o músculo A com uma força, o músculo B com outra, tu vai ter que relaxar o músculo C, o músculo D. Então, para te dar, que a gente chama de força adequada e posição adequada e localização adequada. Então, um jogador de basquete que acerta a cesta rapidamente e com facilidade, alguma vez na vida ele teve que aprender aquele movimento. E quem está relacionado com o aprendizado motor é os núcleos da base, certo? Então, se um jogador de basquete profissional tiver uma lesão nos núcleos da base, ele vai perder a capacidade de acertar a cesta como ele fazia a vida inteira dele. Então, qual é o papel dos núcleos da base, gente? Quais as funções dos núcleos da base? Ele planeja, controla e executa padrões complexos de atividades motoras. Então, assim, ele consegue planejar e controlar os padrões complexos de atividades motoras. E eu sair correndo frente a um perigo é um padrão complexo, certo? Eu tenho que já ter, em algum momento, sabido como fazer aquilo. Quem é que ajustou aquilo ali? Os núcleos da base. Em coordenação, em associação direta com as outras estruturas do meu sistema nervoso motor. E até, gente, com o sistema cognitivo. Porque para mim sair correndo, eu tenho que, em algum momento, ter aprendido que aquilo ali era um perigo. Por exemplo, no caso do leão. O leão é perigoso. Então, em algum momento, eu aprendi isso, é uma cognição. Então, eu estou associando agora o córtex cognitivo, a parte cognitiva, associativa,
com os núcleos da base. Então, ele tem uma associação com várias partes do meu sistema nervoso. Além disso, temporarização e graduação dos movimentos. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho capacidade de executar os movimentos de acordo com o tempo e o grau. Vou dar um exemplo. Para mim escrever uma letra A, que eu vou botar aqui, tá? Esse A, se eu escrever num caderno, esse A eu escrevo bem pequenininho. Se eu for escrever numa louça ou num quadro negro, eu escrevo bem grande. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho capacidade de perceber que aqui eu tenho que escrever maior, aqui eu tenho que escrever menor. Eu tenho capacidade de adequar meu movimento para escrever maior ou menor. Isso a gente chama de graduação dos movimentos, temporarização dos movimentos. Eu não vou escrever o meu A que eu botei aqui na louça do mesmo tamanho que eu escrevo no meu caderno. Por quê? Porque não tem necessidade e porque não dá. Certo? Então, eu consigo ajustar meu movimento para ter uma certa precisão O movimento que eu faço para fazer o A pequenininho é diferente um pouco do movimento que eu faço para fazer o A grande. Porque eu preciso mudar a graduação e a temporarização do movimento. Certo? O tempo que leva para mim terminar, o tempo para fazer, ou graduação, o grau que aquilo ali serve. Então, isso é muito o papel dos núcleos da base. A criança, o adulto, a pessoa que tem um problema nos núcleos da base, ela perde essa capacidade de escrever o A adequadamente no caderno ou na lousa. Ela vai para o quadro negro, ela escreve do mesmo tamanho que ela escreveria no seu caderno. Qual é o próximo? Aprendizado motor de reforço. Gente, uma das principais funções do núcleo da base é o aprendizado motor. Eu aprendi a jogar a bola na cesta do basquete. Então, eu aprendi a fazer aquele movimento. E aqui eu mostro os exemplos, né, para vocês. A pessoa escrevendo adequadamente dentro da linha, tá? A criança aprendendo, eu jogando a bola de basquete. Aqui, gente, padrões complexos de atividades motoras. Como é que eu consigo pregar um prego? Bater o martelo diretamente em cima da cabeça do prego. Padrões complexos de atividades motoras. Quem está envolvido? Núcleos da base. Aqui também nós temos um pouco do cerebelo. Lembram? Coordenação motora, ajuste fino, certo? Aqueles movimentos finos estão relacionados com esses dois... com essas duas estruturas. E para finalizar, nós temos algumas desordens funcionais dos núcleos da base. A mais conhecida de todas, gente, é a doença de Parkinson. Doença de Parkinson é uma doença que a pessoa tem leva a um dano na substância negra, ou melhor dizendo, ela apresenta morte neuronal na substância negra e nos núcleos da base, levando a fenômenos como a gente chama cinesia, bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso, postura flexionada. Então, uma das principais características, gente, da doença de Parkinson é os tremores. Então, a pessoa não tem mais uma coordenação, um ajuste fino dos seus movimentos. Então, gente, a aula de hoje nós vimos cerebelo e núcleos da base. Ambos eles estão intimamente associados com as outras estruturas do sistema nervoso, certo? E eles estão relacionados com a coordenação motora, controle de padrões complexos de movimento, certo? Então, aqueles movimentos finos, gente, estão relacionados com o cerebelo. Então, a capacidade que eu tenho de desempenhar movimentos finos está muito relacionado com o cerebelo. Tipo, pegar um lápis, pegar uma caneta, adequadamente, conseguir ter aquele ajuste fino. A capacidade que eu tenho de temporarizar ou graduar um movimento está relacionado com os núcleos da base. Então, eles são importantíssimos para
tu ter um movimento adequado e para te ter um movimento certo e coordenado. Até a próxima aula e muito obrigada!